Então, deem uma olhadinha nesse vídeo extra que eu coloquei lá para adiantar. Foi só uns 20 minutos de vídeo para adiantar na parte teórica da programação neurolinguística. Então, o que eu procuro fazer, mesmo dando aula online, que eu não tenho algumas ferramentas, evidentemente, do presencial. Então, eu procuro sempre estar beneficiando o maior grupo de vocês, né? Então, nós colocamos aqui o slide por esse motivo, para quem for mais visual, de alguma forma, prender mais a sua atenção. Tem pessoas que são mais auditivas, então estar me ouvindo é o diferencial, a pessoa consegue absorver mais em relação a tudo isso. Então, vocês precisam da DABs, vocês precisam estar também observando em vocês qual o sistema representacional que vocês conseguem. Primeiro, estão assim lidando com o mundo, e qual o sistema representacional, submodalidades e os predicados que vocês utilizam para acessar memória, lembrança e conteúdo, certo? Então, começando aqui, um saber simples que usamos a linguagem para comunicar nossos pensamentos. Portanto, não é de admirar que as palavras que usamos reflitam nossa maneira de pensar. Primeiro, nós temos que entender que você, com essa técnica, não vai saber o que o analisando está pensando. Com essa técnica, você vai aprender como ele está pensando. E nós vamos entender aí o porquê é importante saber como a pessoa pensa. Quais são os acessos, qual a estrutura, qual é o orientador, porque através dessa primeira observação, vocês vão poder destacar quais as técnicas de visualização ou de qualquer outra que eu vou, creio eu, daqui uma aula, eu creio a mais, nós vamos estar falando a respeito. Então, essa figurinha lateral aí, você vê duas pessoas, né, duas mulheres conversando, e uma fala: eu vejo o que você está falando. Lá na apostila de vocês vai ter exatamente essa frase, nesse tópico da linguagem. Por quê? Porque os dois teóricos que estavam pesquisando e modelando a programação neurolinguística, o que ela seria e como seria, eles observaram, eles ficavam atentos à fala do outro. E quando um deles acabou de explicar uma teoria qualquer, a pessoa virou para ele e falou: eu vejo o que você está falando. E eles riram entre eles, acharam super engraçados, os dois teóricos, né? Porque não é uma coisa comum, né? Eu vejo o que você está falando. E eles fizeram uma dinâmica lá no curso deles, onde eles deram para cada um cartão colorido. Quem pensava visual, quem pensava auditivo e quem pensava sinestésico. E colocaram esse pessoal para conversar em grupos. E observou-se que as pessoas que a forma de pensar e não o que pensam, porque é um erro na nossa sociedade, principalmente a ocidental, que você só dá valor à palavra, ao conteúdo do que a pessoa está falando, através da linguagem. E nós sabemos aqui que nem 7% é colocado de uma forma verbalizada. Todo o resto está ligado a esses esquemas todos representacionais, os mapas, os filtros, as sensações, o corpo, né, a face. Então, nós falamos muito mais pela linguagem corporal e pela mudança, né, de estados fisiológicos do que o verbal. Só que nós acostumamos, né, a dar atenção só para a pessoa fala e não como ela fala. Isso, para nós que estamos analisando uma pessoa, é muito importante, porque se nós sabemos que nem 7% ela está falando, porque simplesmente ela nem tem acesso ao que interessa a nós, que está lá no subconsciente, no inconsciente, e que ela não tem acesso, ela não sabe. Então, eu tenho que ter alguma ferramenta para observar quais são essas mudanças,
nas questões faciais, corporais, a respiração, a cor da pele, a forma que ela mexe a cabeça, que lado, e principalmente a pista visual, né? Ou melhor dizendo, a pista dos movimentos oculares, ou o movimento ocular, certo? Então, aí esses dois teóricos, né, fazendo todo o trabalho deles, eles observaram que as pessoas que da forma que estruturam o pensamento, estão super bem. Então, nós podemos lançar mão desse conhecimento, inclusive para facilitar a empatia. Então, por exemplo, se eu estou com um analisando, e esse analisando é um músico na sua formação, ou ele gosta muito de música, ou ele escuta muito música, quando ele estiver falando comigo, possivelmente ele vai usar muito todos os predicados, verbos ligados a esse sistema representacional dele. Então, o que significa para nós? Que se eu der um exemplo para ele, também usando os mesmos predicados, utilizando, observando, né? Então, se eu falar para uma pessoa sinestésica, ela acaba de me relatar um problema, eu percebi através da técnica que eu tenho, que eu estou lidando com uma pessoa sinestésica, e a minha pergunta focada vai ser ligada a isso. Quais são os seus sentimentos em relação a isso? O que você acabou de me relatar, qual a sensação que você percebe nessa questão? Se eu estiver falando com uma pessoa visual, eu vou usar outro verbo, outro predicado. E nós vamos entender agora o que são essas pistas. Então, isso vai ajudar na empatia. Você vai ter uma pessoa que vai começar a sentir à vontade com você. Eu conheço pessoas, e possivelmente vocês também, de uma forma que é não técnica, mas é natural, porque tudo que eu estou falando acontece o tempo inteiro. A diferença é que as pessoas não sabem disso e nós sabemos, ou pretendemos saber. Então, eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece até bastante, quando as pessoas falam, eu mal conheço a pessoa, isso sem ser em atendimento, né? E a pessoa, quando acaba de desandar a vida dela inteira, fala, não, nem sei por que eu contei isso para você. Eu mal te conheço e eu não sei o porquê eu contei para você. Creio que muitos de vocês já passaram por isso. E essa simpatia, antipatia, ela não é tão aleatória, não tem um porquê, não tem uma base, não tem uma estrutura. É isso que nós vamos tentar hoje estar aprendendo um pouquinho mais. Então, vamos lá, seguindo aqui o nosso slide. Então, o que eu falei agora, os predicados. Em programação neurolinguística, as palavras adjetivos, advérbios e verbos baseados no sentido são chamados de predicados. O uso habitual de um tipo de predicado indicará o sistema representacional preferido de alguém. Agora, palavras como compreender, entender, pensar, processar não são predicados sensoriais. Então, nós consideramos os profissionais que nós estamos lidando com um sistema neutro, que ele não representa o sensorial, exatamente onde eu quero estar acessando. Nós vamos utilizar muito, vamos perceber muito, né, o compreender, entender, pensar e processo em artigos científicos, em palestras. É uma coisa que não é muito individual. Então, quando se faz uma palestra, quando se dá uma aula, quando quer-se ou um artigo científico ou uma comprovação, usa-se muito o compreender, entender, pensar e processar, que para nós não tem grandes significados para acessar qual é a estrutura, como a pessoa pensa. Então, se eu não tem um exemplo lá na apostila de vocês, se nós pegarmos um livro, nós vamos ter pessoas que vão, cada uma, contar para você de uma forma. Então, vamos supor, a pessoa fala para você, o assunto hoje foi muito pesado. Hoje ele tocou
no mesmo assunto. Ela viu onde ele queria chegar. Então, são as 3 formas aí de sistema representacional: o auditivo, o visual e o sinestésico. Qual é uma forma, além das técnicas todas de observação que eu vou passar para vocês, pelo menos uma hoje ou 2, qual é uma forma, por exemplo, de adiantar o nosso trabalho? Pede para o seu analisando ler um livro, acessar um artigo e depois, na próxima sessão, contar para você qual o conteúdo do livro. Se eu colocar numa floresta um biólogo, uma mística e um cientista, vamos supor assim, né? 3 pessoas totalmente. Cada um vai olhar a floresta de uma forma. Capaz de você perguntar se estiver no mesmo lugar, de tão diferente que é a forma que a pessoa percebe, né, a vida e o mundo. Então, se eu quero adiantar o meu serviço para ver quais são as técnicas que eu vou utilizar, que eu vou alcançar mais o meu trabalho dentro da programação, da reprogramação mental da pessoa, eu mando ela, peço para ler um livro e na próxima sessão ela me contar, fazer uma resenha, né? Ela me contar mesmo o que ela achou do livro e através do relato dela, né? Tipo, o tom do livro, o autor tocou, eu percebi, eu senti. Então, cada isso já vai ser um sinal para vocês qual é o sistema predileto da pessoa e qual vai ser o sistema orientador da pessoa, certo? Até aí tá perfeito? Estão entendendo o que eu estou falando? Ou não? Então, nós vamos passar aí para o sistema orientador. Então, primeiro, nós vimos, e agora é o orientador. O que seria o orientador? O sistema orientador, a sensação interna, que é a sensação interna que usamos como alavanca, input da vida, né? Para chegar em uma lembrança. É assim que a informação chega até a mente consciente. Então, olha só como é importante essa técnica, entender e ler sobre ela, porque quando eu sei qual o sistema orientador do meu analisando, que é a alavanca que ele vai acessar uma lembrança no inconsciente, se eu souber qual foi o mecanismo que ele utilizou para isso, eu tenho um ganho absurdo. A riqueza e a extensão de nossos pensamentos depende de nossa capacidade em estabelecer uma ponte entre 2 maneiras de pensar, passando rapidamente de uma para outra. Portanto, se o meu sistema orientador for auditivo e o meu sistema predileto for visual, provavelmente me lembrarei de uma pessoa, primeiro pela voz dela, para depois pensar visualmente na pessoa. Vocês percebem? O orientador e o predileto. Nem sempre eles são os mesmos, certo? Nem sempre. E pode ser, tem casos sim que o orientador é igual ao predileto, na maioria das vezes não. O que isso importa para nós? Então vamos dar um exemplo simples assim, o que seria saber o orientador e o... Então, se eu faço porque a programação neurolinguística e todas as técnicas passa muito pela técnica da hipnose. Não é hipnose clássica, não é a técnica clássica, mas por ser uma reprogramação e acessos ao inconsciente com ferramentas, nós podemos classificar também como um tipo de hipnose. Né? Então, se a pessoa tem uma dificuldade de visualizar um trauma, né? Porque todo mundo sabe, todo mundo visualiza. Tem uns que são bem mais fáceis, outros que são menos fáceis, mas todo mundo é capaz de visualizar. Só que nós temos conteúdos vindos de trauma, que a pessoa, o trauma existe, todo evento na nossa vida produz uma imagem, um sistema, uma representação simbólica, está guardado e atuando na vida da pessoa. Aquela imagem está ali guardada,
mas ela atua o tempo inteiro, modificando, sentindo tristeza, conflito, alegria, né? Quando nós não temos mínimo acesso ao que seria isso, fica muito difícil ressignificar, fica muito difícil mudar um pensamento negativo positivo. Então, essa técnica da programação neurolinguística, ela é um casal perfeito para terapia cognitiva comportamental. É perfeita. E ela funciona 100% nos casos de fobias. Desde que você, primeiro, saiba qual é o sistema orientador do analisando e qual é o predileto. Assim sendo, você consegue fazer um excelente trabalho relacionado a conteúdos ali, né? Engavetados, guardados, que a pessoa não consegue nem lembrar. Então, o que nós fazemos? Se eu sei que o orientador da pessoa é o auditivo, eu posso, antes de falar, imagine uma praia num lugar tranquilo, ou o momento que você esteve num campo. Ela não consegue visualizar. Então, se eu sei que o orientador dela é o auditivo, eu vou primeiro fazer com que ela lembre o som do mar, da conversa, do que acontecia, tudo ligado, se tinha um som, qual era o som externo. Aí eu puxo o sinestésico, a sensação do seu pé na areia, o calor do sol, o vento no seu rosto. Se eu conseguir fazer isso, o próximo passo dessa pessoa é visualizar. É visualizar. Mas para isso dar certo, eu preciso saber desses dois sistemas. Não só esses dois, como os próximos que eu vou estar falando para vocês. Então, mas aí daqui a pouco nós vamos aprender como saber, né? Tem o livro, como eu indiquei para vocês, como sendo uma forma de estar agilizando essa percepção nossa a respeito do analisando, e depois as pistas que eu vou começar a falar para vocês. Bom, então deixa eu ver se eu falar mais alguma coisa sobre o orientador. E essa orientador serve, eu dei um exemplo de praia, de céu, de mar, mas pode ser também, né, na maioria dos nossos do caso, é um momento traumático, né? Porque eu preciso trazer ao consciente para se ressignificar. Quando eu conseguir fazer isso, possivelmente todos os sintomas que estão ali com esse compromisso vão perder a sua força e a pessoa não tem mais o porquê ter o sintoma, seja ele físico ou pensamentos obsessivos, porque tudo isso tem uma função, né? Então, com essa técnica de entender, eu consigo tirar bastante aí de sensibilizar, na verdade, essas questões aí mais profundas do nosso analisando, certo? Então, nós vamos ter algumas a pistas de acesso visual. É fácil perceber se uma pessoa está pensando em termos visuais, auditivos ou sinestésicos. Há mudanças visíveis no nosso corpo quando pensamos de maneiras diferentes. O modo de pensar afeta o corpo e a maneira como usamos nosso corpo afeta a maneira como pensamos. E é tão sério isso que a pessoa tem a capacidade, só pela forma como ela pensa e não o que ela pensa, de modificar a sua questões corporais. Como eu dei exemplo em algumas outros assuntos nossos, pessoas que desenvolvem, né, mais o seio, mais a gordura abdominal, mais as coxas, mais a anca, mais a bunda, mais tudo, só por conta dessa forma de como a pessoa pensa. Então, quem tem a técnica da terapia corporal, de estar analisando a forma do corpo de uma pessoa, nós vamos ter também aí alguns sinais. Então, dependendo da maneira como estamos pensando, movimentamos sistematicamente os olhos em direções
diferentes. Então, isso é 100% involuntário. Nós podemos até desenvolver em alguns momentos, para quem detém a técnica, você até pode tentar dar uma enganada, mas você não consegue o tempo inteiro. Isso é por causa da ligação dos olhos, né? Todos os nervos oculares, não sei o que, até o cérebro. Então, não tem como você dominar o movimento ocular ao seu 100% ao seu favor. E pior, né? Não só os terapeutas utilizam isso, né? Quem tem a técnica, como o RH, né? Então, entrevistas de emprego, a maioria hoje tem essa técnica. Então, você está respondendo uma coisa, perguntas até que você não entende muito bem, porque hoje em dia não está muito assim. Você pega as perguntas do que seria um questionário de um RH ou de um dono de uma empresa que diretamente faz a entrevista, você tem perguntas ali que você fala, nossa, mas o que isso interessa para fulano? E ele está exatamente usando essa técnica. E nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer perguntas que pouco importa a resposta. Nós vamos estar só analisando como o analisando pensa. No caso do RH, do dono de uma empresa, ele, na verdade, detém essa técnica muito mais para saber se a pessoa está mentindo. Certo? Então, o uso é mais para ver o quanto essa pessoa está sendo honesta nas suas respostas. Certo? Bom, então vamos lá. Isso na literatura neurológica, esses movimentos são chamados de movimentos oculares laterais. Né? E na programação neurolinguística, esses movimentos são chamados de pistas de acessos visuais. Então, agora eu vou dar uma paradinha, porque até vou passar mais ainda um slide que eu quero colocar para vocês. Olha, então esses são os movimentos possíveis dos olhos, né? Então, nós vamos ter o movimento esquerdo-direito, nós vamos ter o conteúdo superior é o visual, o auditivo está no meio, o sinestésico está para baixo. Eu vou colocar um vídeo para vocês de uma profissional que atua nessa área, muito bacana, e vocês vão entender certinho. Mas isso vai ficar, esse slide vai ficar gravado, então é só vocês entenderem. Eu volto a ele depois que nós escutarmos essa profissional, que é muito bacana. Então, só de treinar, eu vou colocar esse vídeo depois lá. Então, o que interessa é o processo mental e não as respostas. Facilitou bastante, né? Então, é uma questão só de decorar o que seria isso. Agora, lembrando um detalhe, para além do que ela falou, em relação a pessoa pode ter já montado uma história anterior a chegar no seu consultório ou dentro do teu espaço holístico. E na hora que ela contar, ela vai olhar para o lado esquerdo, né, como se fosse uma verdade. Além disso, nós temos as pessoas, as canhotas e as destras. O que acontece nessa situação? Mesmo que uma pessoa não siga essas regras, essa regra toda, né, para a esquerda e para a direita, para cima, para baixo e tudo mais, através das perguntas focadas que nós vamos tendo através da anamnese, a pessoa, se ela for ao contrário, certo? Se o normal esquerdo é o que vai ser lembrado e o direito que vai ser criado, a pessoa pode ter isso trocado. Mas o que é importante para nós é o seguinte, por isso que é bom sempre estar percebendo muito antes para poder aplicar a programação neurolinguística. Se você perceber que ela faz o contrário, ela vai sempre fazer assim. Não tem essa de que uma hora você faz de uma forma, outra hora você faz de outra. Então, o que significa isso? Que nós temos que buscar qual que é o padrão daquela pessoa. Que, em regra mesmo assim, geral, a maioria é assim. Mas nós vamos encontrar pessoas que não. E nós só vamos perceber isso através de perguntas focadas, né? Então, podemos testar isso com pessoas da família, irmãos, filhos e tudo mais, aonde você
pergunta, né? Pense numa pessoa que você gosta muito. Aí você observa. Pense agora numa pessoa que você não gosta. Faz isso 3, 4, 5 vezes. Depois ela vai pensar sem falar para você se é a pessoa que ela gosta ou a pessoa que ela não gosta. Ali você vai determinar, vai calibrar, né, qual seria o padrão daquela pessoa. Então, nem sempre olhar para a direita é a mentira. O que é padrão, normalmente, é que nós estamos falando do hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Por isso que olhar para a direita, esquerda, a parte de cima é visualizar, a parte lateral é o auditivo, como ela explicou, e o sinestésico é bem próximo do diafragma, né? É bem próximo ali do estômago. E se vocês perceberem como é a postura quando você conversa com uma pessoa que está com depressão. Quando uma pessoa está com depressão, na maioria dos casos, como é que é o olhar dela? É sempre para baixo. É a pessoa que está vivendo muito no seu interior. Ela é possivelmente egocêntrica, né? Então, quer dizer, o centro do mundo está no umbigo, ali, exatamente ali. Ela não está percebendo o mundo fora, porque ela está numa introspecção. E no caso da depressão, uma introspecção disfuncional. Tudo bem até aí? Certo? Então, é uma questão só de ler, pegar esse quadro, observar, né? Porque não é difícil. Só você tem que ser um bom observador. Então, algumas perguntas, eu vou passar rapidamente sobre, nesses slides, porque são perguntas que nós temos ali na apostila, certo? Então, quando vocês fizerem uma pergunta e não ficar muito claro qual é o sistema representacional, orientador, o predileto e as submodalidades da pessoa, você pergunta, né? O que você estava pensando naquele momento? Então, busca novamente para ter a certeza do que seria, né? Para quê? Para saber da resposta? Não, para saber qual o movimento que ela faz. Ela vai lembrar de novo, aí você vai perceber se ela é visual, se ela é auditiva, se ela é sinestésica, para lembrar, né? Você até pode dizer, não, aquele momento que você falou do seu pai, o que você estava pensando naquele momento? Ali você percebe. Então, mesmo que a gente pode em algum momento perder, né, alguns movimentos, você retorna para o que você achar que é interessante, porque ainda você não determinou qual é o sistema dela, você volta com a pergunta. Naquele momento que você estava falando do seu filho, né, o que estava pensando? Aí você anota para ver se o conjunto de sinais procede ali. Então, perguntas cujas respostas incluem necessariamente lembranças visuais. Então, são perguntas assim aleatórias que nós vamos estar insertando isso numa anamnese ou numa primeira entrevista, segunda, quarta. Lógico que nós não vamos fazer de uma forma muito louca isso, né? Vamos procurar colocar isso dentro de algum contexto, né? Então, qual a cor da porta da frente da casa da pessoa, né? Porque ela vai precisar estar lembrando, né? Se ela for visual, ela vai ter que olhar para cima. Aí basta saber se é direita ou esquerda, né? O que você vê quando sai, né? Vai até a loja mais próxima da sua casa, ela vai ter que lembrar do caminho, né? É marrom de tanto tomar chuva, Dadá? Em que sentido são as listras de um tigre? Qual é a altura do prédio? E assim por diante. Então, são perguntas para lembranças visuais. Para as lembranças... não, qual foi o... Nossa, eu repeti isso aqui? Espera só um pouquinho. Lembranças visuais, certo, lembranças. Aqui é a construção visual. Como ficaria seu quarto se o papel de parede fosse branco com bolinhas de cor de rosa? Em um mapa de cabeça para baixo, em que direção ficaria o sudeste? E assim você vai forçando a pessoa a construir o visual. E você vai observando qual é o movimento dela, se ela está nesse padrão que nós estamos aprendendo, né?
Para as questões auditivas, seria mais ou menos, você consegue ouvir sua música predileta internamente? Qual das portas de sua casa bate com mais força? Né? Qual é o som do telefone quando a linha está ocupada? Aí você vai tentando as perguntas da lembrança que ela tem, que ela vai precisar estar acionando a esquerdo ou direito, porque a lembrança seria para o lado esquerdo, né? Agora, construir, né, uma pista auditiva, né? Como seria o barulho de 10 pessoas gritando ao mesmo tempo? Como seria a sua voz debaixo d'água? Pense na sua música favorita tocada em ritmo acelerado. Então aí você vai percebendo e anotando quais são as pistas que você pode ali estar já perguntando no sentido sinestésico, né? Nós podemos incluir aí o odor e o paladar, certo? Então, qual a sensação de calçar meias molhadas? Qual a sensação de colocar o pé numa piscina? Qual a sensação, né? O que você sente? Qual é o cheiro? Qual o paladar? Qual o aroma? Então, dá para nós trabalharmos nas questões sinestésicas, incluindo odor e paladar, né? Então, qual é a sensação de provar uma sopa muito salgada? Qual é a sensação que você sente ao chupar um limão, né? Tudo isso você está procurando as pistas sinestésicas da pessoa, certo? E isso tudo vai auxiliar muito quando você for aplicar técnicas de programação neurolinguística, certo? Então, eu disse, né, que nós podemos sempre recorrer a essa pergunta, o que você estava pensando naquele momento, né? Como as pistas de acessos visuais surgem muito rapidamente, é necessário ser um bom observador para conseguir vê-las todas. Então, uma forma de nós treinarmos isso também é você colocar uma novela, ver o reprise de uma novela, ou um filme sem áudio, sem nada, né? Só o visual e você começar a observar o movimento dos olhos dessa pessoa, a cabeça, o pescoço, muito, né? Então, a sobrancelha, tudo que você pode observar, anotar, né? Logicamente, um filme que você nunca viu, até pode ter visto, você sabe qual é a reação seguinte, qual foi a explosão, se foi violência, raiva, choro, o que foi, e se isso começa a ficar para você algo fácil de observar. Então, colocar um filme sem ter o acesso somente a fisionomia da pessoa, o corpo da pessoa, isso é bacana. Isso a Dada ama e venera o Michael Jackson. Possivelmente ela vai agora olhar o Michael, né? Já sendo uma empatia, já existe, pelo menos da parte dela, que ela o conheceu e ele não a conheceu, e ela vai barbarizar na análise, porque com certeza ela vai pegar muitas coisas e vai até conhecer o Michael, né? Talvez de uma forma que só quem tem as técnicas pode perceber no outro, né? Então, uma forma de analisar quais os sistemas representacionais do analisando é pedir para ler um livro e depois contar sobre. Então, é mais ou menos o que eu orientei para vocês, certo? Ele tem um zoinho São Paco dele mesmo. Agora, nós temos outros acessos. Lembrando a vocês que um acesso só, né? Uma pista só, ela não representa 100% o caso, né? Nós temos que aprender a associar pistas, né? Para poder, na hora da técnica, ter tudo isso em mão, né? Então, os movimentos oculares não são, né, as únicas pistas de acesso, embora provavelmente sejam as mais fáceis de identificar. Isso sem dúvida, né? Nós sabemos que os olhos e o movimento, por serem involuntários e tudo mais, é muito mais fácil de observar. Mas, como o corpo e a mente são inseparáveis, a maneira de pensar sempre se revela em algum lugar do corpo. Vou atualizar, Bel, peraí. Pronto. Ok, Bel? Então, como o corpo e a mente são inseparáveis, a maneira de pensar sempre se revela em algum lugar do corpo, se soubermos para onde olhar, evidentemente, né? Aparece particularmente nos padrões de respiração, na cor da pele e na postura.
Então, é um mosaico, é um quebra-cabeça. Você vai começar, ok, eu percebi que ele é o visual, ele é sinestésico, o orientador dele pode ser o visual. Quando eu fiz essa pergunta relacionada à sua infância, né, além da ele colocar os olhos para o lado, para cima e do lado direito, eu observei que a respiração ficou acelerada. As pessoas que têm o sistema representacional visual, por exemplo, são pessoas que falam muito rápido, são pessoas que... Por que elas falam muito rápido? Porque como elas são visuais, elas começam a construir imagens muito rápido. Então elas não conseguem... Quer dizer, para acompanhar, o que a pessoa faz? Começa a falar rápido. Falando rápido, são pessoas que respiram só pela respiração curta. São pessoas que têm uma tensão no ombro, né? No ombro, na nuca, muito, muito acentuado, né? São pessoas que ficam com a cabeça muito firme, muito para frente. As pessoas sinestésicas já falam, oi Fabiana, beijo. As pessoas que pensam de uma forma sinestésica são pessoas que falam muito mais lentamente. As pessoas, elas falam mais devagar, grave. Por que a pessoa sinestésica tem a voz mais grave do que o outro? Porque ela está olhando para baixo, né? Então, isso altera um pouco o tom da voz, né? Então, como elas estão ligadas, elas têm muito mais certeza das suas sensações, a pessoa sinestésica. Então, normalmente, elas pensam... elas verbalizam, né, as questões muito mais pela lentidão, né? Primeiro estão percebendo o seu sentimento. O ombro, a pessoa que é visual, né, que nós vamos perceber através da olhar para cima para lembrar alguma coisa, normalmente essa pessoa muito visual, ela fala muito rápido, né? Porque ela tem que acompanhar a construção ou a lembrança da imagem. Então, a imagem aparece muito rápido, ou construir ou lembrado. Por esse motivo, então, uma pessoa muito ansiosa, ela normalmente é visual, normalmente ela fala rápido, normalmente ela respira curto e ela tem uma tensão no ombro e na nuca muito forte por ser ansiosa. Certo? Então, seria mais ou menos esse quadro do visual. O quadro do sinestésico é o contrário, porque está ligado para a sua percepção, olha para baixo, fala lento, né? Então, nós vamos perceber que, como entender disso, nós podemos até ver... Tem pessoas que vêm aqui em casa e eu falo, olha, você está com uma ansiedade aguda. Não, mas eu não sou ansiosa, mas é que eu sou ansiosa. E a respiração zero, tensão total... tudo para si. E a pessoa não se reconhece como sendo uma pessoa ansiosa. Aí, logo em seguida, fala, eu acordo com uma dor, estou com uma dor na nuca, estou com uma dor no ombro, eu não tô com insônia, e a pessoa não se reconhece como ansiosa. Viu, Pablo? E assim você vai ver como isso é bacana, como analisando. Como isso funciona. E mais do que isso, para nós, os profissionais, além de entender aonde mudar, né? Porque se eu tenho ali atrelado a forma como a pessoa pensa, ali existe um trauma e eu sei qual que é a pista de acesso para esse trauma, bacana, eu vou poder mudar a forma que a pessoa pensa. Como ela pensa, não o que ela pensa. Né? Pelo menos aquele momento, é o ressignificar. Na verdade, com outra técnica, é o ressignificar. Né? Mais do que isso, para nós podemos utilizar isso sempre de antemão, essa técnica, para o quê? Para a empatia, para construir a ponte, o rapport. Então, eu preciso exatamente fazer com que, além de eu acessar qual é o canal, eu vou começar a usar esse canal e vou falar a mesma língua da pessoa. Das sensações dessa pessoa, como ela percebe o seu mundo interior, que na verdade nem ela sabe o que é, né?
Muito bem. E as pessoas ansiosas também por todos esses motivos, as pessoas visuais, na maioria dos casos, elas são muito pálidas, né? O rosto é muito pálido, certo? Porque tem tudo a ver com a falta de respiração, falar muito rápido. Então, tudo isso faz a pessoa ficar com o rosto pálido. Para o terapeuta saber como analisando pensa, ele descobre como pode ser mudado esse pensamento, com o que eu acabei de falar. Para além disso, o terapeuta, se tiver a capacidade de se adaptar. Nossa, peraí, deixa eu ler de novo. Para o terapeuta saber como analisando pensa, ele descobre como pode ser mudado esse pensamento. Ponto. Para além disso, o terapeuta tiver a capacidade de se adaptar à forma que o analisando pensa, conseguirá ser entendido quando for fazer suas colocações após uma interpretação das questões disfuncionais do analisando. Bel, segura, Bel. Deixa eu nem dizer, eu tenho uma. Olha, eu vou dizer uma coisa minha, por exemplo. Eu que escrevi esse texto, tirando aí talvez problemas de vírgulas e normais aí, enfim, eu tenho uma dificuldade imensa, isso mesmo no Facebook, em textos, em qualquer lugar, pessoas inclusive lá que escrevem em caps lock, em caixa alta. Eu embaralha, para mim, por exemplo, se olhar do para até o analisando, que para mim está tudo igual. Então, tem pessoas lá no grupo, por exemplo, que tem o hábito de escrever sempre em caixa alta, que eu simplesmente eu não consigo ler. Eu leio, né? Como eu tive que forçar aqui a ler, eu leio. Só que eu bato assim, já não. Para mim é um bololô só. Né? E eu não sei porque o pessoal insiste, e aliás, eu não sei por que eu fiz isso, né? Pergunta-se até por que eu escrevi dessa forma, que não é o meu hábito, né? Então vamos lá, seguindo mais um pouco. Esse sistema agora. Não, deixa eu ver se tem alguma coisa em relação a outros acessos. Então acho que falei. Eu falei já isso para vocês, né? Se nós utilizamos uma determinada maneira de pensar, isso marca o nosso corpo, né? Então determina posturas, gestos, padrões respiratórios, né? Se tornarão habituais uma pessoa que pensa predominantemente de certa maneira ou de certa forma, certo? Eu acho que creio. O que mais tem está na apostila de vocês. Deixa eu ver mais. As submodalidades. O que seria isso? Aí começa. Nós estamos agora começando. Até então, nós falamos como perceber, detectar, né? Quais são o sistema representacional do analisando. As submodalidades é importante ter conhecimento, porque aí já começa a ser entender a técnica, quase todas elas. Então, entender o que é submodalidades é muito importante para quem quiser trabalhar com essa técnica. O que seria isso? Os sistemas representacionais são modalidades. Ponto. Há maneiras que vivenciamos ou vivemos, né, o mundo. É a forma de vivenciar. Ponto. As submodalidades são os blocos de construção dos sentidos, a maneira como cada imagem, som ou sensação se formam. O que seria isso? Então, eu visualizei, eu ouvi, eu senti. O que seria submodalidade? Seria o quê? O que você visualizou? Está perto ou está longe? São perguntas que o analista vai fazer. O som que você está escutando é grave, agudo, próximo, distante, alto, baixo? O sentimento que você está tendo agora, no caso do cliente sinestésico, é pesado, é leve, é difuso, é nítido, fraco, intenso? Por que isso é importante? Porque na hora que nós formos fazer, a calibrar, né,
toda a tela mental, por exemplo, quando a técnica for essa de refazer o filme, né? Fazer uma linha mesmo, vetores que nós vamos estar fazendo com o nosso analisando, é importante eu fazer isso. Por quê? Se eu falar para vocês, todos os alunos, imaginem um momento muito legal que vocês tiveram. Visualizem um momento de satisfação plena. Visualiza isso. A maioria, quando vai visualizar algo muito bom, vai visualizar como? Brilhante, colorido, próximo, associado. Tudo muito exuberante, concordam comigo, né? Ser uma coisa muito feliz, é muito colorido, é exuberante, é brilhante. Então, nós temos que perceber e buscar isso no analisando. Porque através dessa forma de escrever novamente, quer dizer, perceber as submodalidades do trauma, porque o que eu passei, eu não posso mudar mais. O que a Paula passou, o Dadá passou e nem eu analisando. Isso é fato, não se muda passado. O que se muda é como eu lembro desse passado. Qual é a emoção que esse passado produz? Porque a lembrança, a percepção da minha lembrança, a emoção da minha lembrança, ela que é atualizada dentro da pessoa que está com conflito e angústia todo dia. Ela não vai lembrar eternamente que foi o pai dela e o pai não. Ela vai ali estar subtraindo daquele trauma a forma emocional que ela sentiu lá. Qual foi o barulho daquele trauma, né? Se ela observou o barulho, porque ela fez a imagem está guardada, está lá no inconsciente. Ela recalcou, está ali no recalque, ela vai guardar. Ela vai reprimir. E isso é impossível ficar reprimindo, né? E vai aparecer com sintomas, angústia, tristeza e tudo mais. Só que a pessoa não percebe o porquê. Porque ela não sabe. Por que ela não sabe? Porque, na verdade, ela está linkada na emoção do que ela passou. Então, quando eu atribuo ao meu trauma ou momentos felizes, né, as submodalidades, aí é nas submodalidades que eu consigo mudar. Isso chama-se ressignificar. Não vou mudar meu passado, porém eu vou estar acessando e mudando o quê? A emoção, a sensação que ela sim faz com que hoje eu não seja feliz. Por isso que quando analisando chega no nosso espaço, ele vem reclamando de coisas muito normais, né? Eu sou assim, eu tô assim por causa do meu marido, eu tô assim porque meu filho não me obedece e tudo mais. E você percebe que isso não tem quase valor nenhum, na verdade. Você escuta porque está acessando, ou pretende acessar, ou deseja acessar, né? O que está por trás da fala, já que a fala não vale porqueira nenhuma. Para nós não vale nada. Você não interpreta o verbal. Você não interpreta o que a pessoa está verbalizando. Por isso que às vezes você dá uma atacada que a pessoa perde o rumo. Com certeza, se não aconteceu com vocês ou aconteceu em outras oportunidades sem ser profissionalmente, mas isso vai acontecer muito. Você está falando, a pessoa está falando, e de repente, pau. É que eu costumo falar assim, pegou na veia. E a pessoa não percebe como é que você pegou na veia. É aquela pergunta assim, fatal. E a pessoa trava, e ela percebe que todo o enredo dela caiu por água abaixo. Todo o enredo dela foi ali desmascarado. Aí você aprofunda mais um pouco. Com muita delicadeza, muita compreensão, né? Sempre. Né? Porque tudo isso é, no mínimo, um ato de amor. Né?
Vai sim, Dada. O orgulho, às vezes não, viu? Às vezes a pessoa resiste por muito tempo e ela larga você. Por isso que uma maioria, além das questões financeiras e tudo mais, né? Por isso que as pessoas normalmente largam a terapia, né? Ah, eu saio pior. Eu vou lá falar de mim, eu saio pior. Quantas pessoas vocês escutaram falar isso? Isso quando vão, né? Quando já não tem um preconceito aí em relação à análise e tudo mais. Não é, Ana? É muito, muito. A gente ouve muito isso e tem muito a ver com essas questões, né? Esse checkmate todo. Que saber de si, né? Autoconhecimento, autoconsciência, dói. Dói. Não é para qualquer pessoa que tenha coragem de se conhecer, mesmo de fato, né? Conhecer o lado bem sinistro, né? Porque normalmente sempre é o outro que tem problema e nós não temos, temos problema, mas não é porque nós somos ruins, né? É porque o outro é ruim, que é muito mais fácil, né? É bacana, né? Se funcionasse assim, tava bom. Então, vocês perceberam a importância das submodalidades? Porque é nela que nós vamos trabalhar. Quando eu estiver lidando com trauma e eu for ensinar a vocês o que é a tela mental, isso vai precisar fazer parte do vocabulário de vocês e da orientação que vocês vão estar fazendo na hora, né? Principalmente em relação à fobia, né? Então, diminuir, aumentar, diminuir a luz do que a pessoa está imaginando, diminuir o som, colocar do lado direito, colocar do lado esquerdo. Então, tudo isso são técnicas que nós vamos aprender e é fundamental. Fadine, não há como melhorar sem passar pelo pior. E concordo plenamente. E, aliás, às vezes nem o pior quase nunca passa, viu, Fadine? Ele só muda de local, viu? Ele só é itinerante. Ai, ai. A configuração humana não dá muita saída, né, Fadine? Enfim. Deixa eu ver se tem o que falar. Bom, então tá. Então, o estar longe, estar perto, é nítido, difuso, pesado, leve. Tudo isso começa a aparecer agora a técnica para vocês. Né? Então, se o analisando está imaginando uma cena em movimento, você vai pedir para ele colocar aquela cena bem lenta até virar uma fotografia, algo estático. Você vai pedir isso para a pessoa e depois ela volta ao original. O importante é ela perceber que ela tem autonomia, ela tem autoridade para pensar da forma que ela quiser. Ela pode continuar, por isso que eu falo, não importa se a pessoa é crente, se ela é macumbeira, se ela é garota de programa, se ela acredita piamente que o homem é superior à mulher. Isso não importa se é homossexual, se não é. Porque nada disso tem que mudar se a pessoa conseguir perceber como ela pensa e ela tem autonomia de mudar como ela pensa. Então, isso é simples. Quando eu mudo nesse padrão, o mundo muda. Ou pelo menos eu percebo o mundo de outra forma. Então, o que vale essa técnica? É você perceber que como você pensa, você pode mudar. E às vezes permanecer o que você pensa. E exatamente, Ana, seria fazer repaginar os filtros. Eu posso ainda ter a certeza absoluta que eu só vou ser feliz se eu casar. Não, melhor, eu sou infeliz porque eu nunca casei. Vamos supor. A pessoa pode permanecer assim. Como ela vai lidar com isso que vai mudar. Perfeito? Então, a submodalidade é muito importante. E qual é isso? Seria mais isso mesmo. Vamos lá, que agora essa parte aqui é importante. Olha só. Para o que eu estou falando funcionar ou ser menos traumático, o que nós temos que fazer? Nós temos duas condições para você estar visualizando, ouvindo ou sentindo um trauma.
né? Que vai ser por isso que nós vamos ser procurados, né? Olha só. Eu vou ter a condição associado e dissociado. Quando lidamos com traumas, é importante, antes de mais nada, dissociar a pessoa da dor emocional. Senão o episódio poderá ficar totalmente bloqueado, fora do alcance da consciência, e será difícil ou quase impossível pensar nele. Então, a dissociação anula a força emocional da lembrança. E o que seria isso? Quando vocês estiverem fazendo as técnicas de visualizações e outras técnicas que nós vamos ter até o fim desse módulo, eu vou fazer com que a pessoa, primeiro, quando eu falo, imagine você num campo. Ela vai, né, estar olhando a árvore, a grama, tudo. Ela não se vê. Beijo grande, Lúcia. Depois você escuta lá a gravação. Quando ela realmente visualizou, através de técnicas, nós vamos fazer com que ela se olhe naquela cena. Isso chama-se dissociar. A pessoa vai ser uma observadora daquela visualização. Então, ela não estava ali, né? Ela estava percebendo o movimento, ela sentiu, o passarinho, ela pisando na grama, no galho seco, tudo isso ela estava sentindo como associado à cena. Para nós ressignificarmos o que a pessoa passou num trauma, é necessário que você faça a dissociação dela na cena. Então, ela vai ser um observador. Só o fato de conseguir isso, a lembrança emocional, a dor emocional, ela diminui mais de 50%. Só com esse sistema do associado e dissociado. Aí que ela começa a perceber que ela tem vários ângulos para ver aquela cena. E é isso que nós vamos proporcionar para ela. Então, recapitulando, associado, ela vai começar com certeza perceber a cena visualizada, ela estando ali no presente e na primeira pessoa, e nós vamos estar fazendo com que ela perceba isso, a mesma cena, como observadora. Para quê? Para ter uma proteção aí, primeiro da dor emocional daquela cena, e ela vai começar a perceber por outros ângulos como ela pode estar ressignificando tudo aquilo. Perfeito? Vamos lá. Está dando para entender o processo, né? Isso. Porque na hora que ela estiver assistindo o filme, é a hora que você vai calibrar, Fadine. Só quando ela estiver fora, na tela, que você vai começar a calibrar. E você começa a calibrar no quê? Nas submodalidades. Isso para fobia é muito legal. Funciona muito. Perfeito? Aí ela vai ser diretora do filme dela. Aí vão ter as técnicas todas de âncora, né? Que nós vamos aprender com calma. Nossa, agora como é que eu vou ler isso? Como é que ficou a configuração? Por quê? A imagem da pessoa, quando ela visualizando, assim, percebi, está visualizado, ok. Nós sabemos, por questões orgânicas mesmo, né? Física, metabólicas, neuronais, que uma mesma cena não pode ser simultaneamente associada e dissociada. Ponto. Isso que é o nosso ganho. Eu posso, na mesma situação como eu analisando, eu posso colocar ele de novo na cena e posso estar tirando ele da cena. Ele percebe essa mobilidade. Olha, eu posso estar lá
com a dor emocional, e eu posso estar fora, observando, eu vou de novo escrever esse meu filme de algo que eu passei. Então, a pessoa não consegue ficar associada e dissociada ao mesmo tempo. Então, é mais ou menos o que eu falei, é isso, né? Quer dizer, então, que nós não podemos voltar ao passado, né? Para modificá-lo. Passamos aí que vem a história mais séria, que nós passamos a reagir à lembrança do acontecimento. Todo santo dia. E essa que pode ser modificada. E não o evento em si, como todos nós sabemos. Então, qual é a mudança que nós vamos proporcionar se tudo der certo? A mudança é como sentir esse acontecimento. Então, as pessoas vão atualizando os seus sofrimentos sem perceber. Por quê? Esse sofrimento está ali, alocado em algum lugarzinho, né? Recalcado em algum lugarzinho, reprimido em algum lugarzinho, que a pessoa não consegue nem trazer à tona de tanta dor. Então, nós vamos ter que furar esse cerco todo, né? Essa forma da pessoa estar, porque a princípio ela está na nossa frente porque ela não está funcionando bem. Alguma pergunta até o presente momento? Uma coisa para nós, profissionais, estarmos bem certos. As emoções vêm sempre de algum lugar. Embora sua origem possa não estar ao alcance da percepção consciente, mas a emoção é uma representação sinestésica que tem peso, localização, intensidade, submodalidade e tudo mais. Então, o que significa isso? Por isso, quando a pessoa vem falar comigo, estou sofrendo, tenho uma dor e uma angústia, eu pergunto qual o nome dessa angústia, qual a data, qual o ser, qual o tamanho, porque tem. E as pessoas não estão acostumadas a pensar diante da sua dor dessa forma. Ela tem um nome, ela tem uma cor, ela tem um sentimento, ela tem um arrepio, ela tem mudança de pele, ela tem a respiração, tudo isso muda. Então a emoção, ela tem localização. Só que poucas pessoas sabem lidar com isso. Porque não sabem nem identificar. Eu sinto ciúme. Por quê? O ciúme é por exemplo, um exemplo muito claro do que eu estou falando. Certo? Tá quietinha, Margarete? Tá me ouvindo? Nem te vi aí chegando. Até aí tudo benzinho? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. Bom, aqui está dizendo que é impossível, né, ter qualquer pensamento ou lembrar de qualquer experiência sem que eles tenham uma estrutura de submodalidades, certo? A partir do momento em que um acontecimento ocorre, não podemos mais voltar o tempo, isso aí já li para vocês. Deixa eu seguir então aqui mais um pouquinho. Vamos lá. E uma forma bacana de entender mais ou menos o que acontece no nosso emocional, sabe aqueles filmes da sessão da tarde no verão, que passa todo o verão? Sabe aquele filme que a Globo passa todo o verão? É isso. Sei lá, qualquer um, né? Você passa 10 anos, então é exatamente isso que acontece com os traumas. Você está vendo o mesmo filme o tempo inteiro. Isso, tipo Lagoa Azul. Isso, Lagoa Azul é clássico, né? A galerinha tá de férias, Lagoa Azul, sessão da tarde. E Natal também. Paulinha, aqui também é assim. Então, é mais ou menos isso que é uma analogia do que eu estou falando. A pessoa começa a ver sempre o mesmo filme. E a programação neurolinguística vai proporcionar você ser o diretor desse mesmo filme. Você pode colocar ele colorido, colocar ele num formato moderno. Você pode, né, como antigamente, né, passar
disco, né, de LP para CD, né? Quantas pessoas pegaram seus discos, né, de vinil e foram fazer lá ele em CD. É mais ou menos isso. Então, a programação neurolinguística é isso. É você pegar o que você já tem e modernizar. Fazer funcionar. Então, nós temos aí... então, quando nós falamos estados fisiológicos e liberdade emocional, né? Estado mental inclui todos os pensamentos, as emoções e a fisiologia, né, que expressamos num dado momento. São as imagens mentais, sons, sentimentos e todos os padrões da postura física e da respiração. Como o corpo e a mente estão totalmente interligados, nossos pensamentos influenciam imediatamente na nossa fisiologia e vice-versa. Isso aí eu repito e vou repetir algumas vezes, até sempre na minha vida, porque as pessoas não se olham dessa forma, e é uma forma de nós estarmos educando, né? O que seria essa dor que a pessoa sente não é o que ela só imagina, né? No seu caso é assim, Mar? Lu, a Paula Mar. Lu, essa mudança do filme, nós mudamos as cores, sons, etc. Vão acabar por retirar a importância e o valor da... Não. Tanto é que o valor da história, quando é funcional, um bom momento, que aí nós vamos utilizar para fazer a âncora, o que nós vamos exatamente mexer é no trauma. O valor, ele só vai ser mudado porque a pessoa realmente vai mudar de pior para melhor. Porque o peso daquela, ela vai reconhecer. Então, em outras palavras, né? Então, eu não confio em nenhum homem. Todo homem que eu me relaciono, todos são cafajestes. No final me traem e tudo mais. Aí você vai investigando, você percebe que a pessoa tem a leitura do masculino, né, representado pelo pai que ela teve, né, a figura masculina na vida dessa pessoa, ela só vai reproduzindo as suas crenças. Ok. O pai dela vai ser a mesma. O valor do amor, ou por ser o pai, isso continua o mesmo. O fato dela estar reproduzindo as questões disfuncionais através do masculino que vai ser mudado, entendeu, Paulinha? É ver a dor de uma forma adulta. Isso é inteligência emocional. Eu não nego o que eu passei, sei o peso do que eu passei, o valor que é ter um pai assim, porém eu não preciso reproduzir pela minha vida inteira esse padrão. Isso, Margarete. Então, é uma boa oportunidade de utilizar isso, viu? Isso, Ana. Ótima colocação. Mudamos a crítica do filme e não o filme. Muito bem. Exatamente isso. Pegou o espírito da coisa. A Ana Cristina, a gente percebe já alguns mecanismos da Ana. Eu percebo alguns mecanismos de você. A Ana, ela consegue entender sempre, ou na maioria das vezes, por analogia. Estou errada, Ana? Não é de hoje que eu observo. Ela realmente entende, ela absorve o conhecimento, fazendo o que é analogia. Se eu analisar mesmo a Ana, observar bastante a Ana, eu vou entender o sistema orientador dela. Porque a analogia dela vai ter uma sequência, vai ter uma unidade. Ela vai ter uma unidade. Então, quem tem necessidade de sempre fazer uma analogia para poder perceber ou absorver tudo na vida? Está no sinestésico, está no visual ou está no auditivo? Fica a pergunta para vocês aí para a próxima aula. Certo? Então, depois de tudo que eu falei para vocês,
A pergunta é: vocês têm dúvida de que todo mundo e cada um tem um mapa diferente para viver? Tem filtro diferente? Vocês imaginam que é colocar uma pessoa visual, conversando, tendo um caso amoroso, ou ser um filho e uma mãe? Um é sinestésico e o outro é visual. Qual a probabilidade de nós conseguirmos entender o outro? Qual a probabilidade de você conseguir? Você tem um mapa, que não é o território, você tem seus filtros, de acordo com a sua vivência, a sua história. Você por isso está na vida de uma forma? Isso. Conhecimento, autoconhecimento. Porque tudo rema contrário, tá tudo contrário, tá tudo contra. Então vai ter que desenvolver outras coisas, valores e questões de compreensão e tudo mais para você poder sobreviver com o outro, né? É uma verdadeira loucura, porque ao mesmo tempo que nós não conseguimos ficar longe do outro porque somos mamíferos e vivemos em bando, aquele que está exatamente do meu lado, ele é totalmente diferente de mim. E eu vou ter que aceitar isso e tentar conviver com isso. Então, a comunicação é fundamental, Margarete. Se nós soubermos a técnica do que é você falar, como você falar com seu filho, com seu marido, com seu chefe, olha como é bacana. Por que não utilizar? Né? Porque se você tem empatia através disso, perfeito. Por exemplo, tem um exemplo na apostila bem legal. Por exemplo, se eu estou aqui na minha casa, está uma bagunça. Eu não tenho tempo para arrumar, isso está me incomodando, me tirando do sério. Aí chega o meu namorado, o meu filho, que está pouco se lixando, né? Se está bagunçado, se está sujo, se o banheiro está porqueira. A pessoa não está nem aí. Aí você fala, pelo amor de Deus, vai arrumar pelo menos o seu quarto, tá certo? Mas por que você está nervosa? Qual o problema da casa estar assim? Se eu estiver lidando, por exemplo, novamente eu vou dar o exemplo porque é o que está na apostila, com músico, olha só, o que eu estou sentindo, fulano, é mais ou menos um instrumento desafinado. A sensação que eu tenho é essa. Se eu estiver lidando com um filho, o quê? Auditivo. Então você mostra para o outro um exemplo ou uma analogia referente ao seu sistema representacional. Aí ele vai entender. Porque se você usar outro sistema, outro canal de comunicação, tá dizendo nada. Ai, que mãe chata, ai, que mulher chata, que... Não. Então, qual que é o grande barato? É ter uma comunicação bacana com as pessoas. E como nós conseguimos isso? Percebendo como ela pensa. Depende, Bel, aonde você mora. A Bel está vindo com uma questão extra assunto, mas é importante que esporadicamente as pessoas sempre perguntam. Depende muito, Bel. Eu tenho o conhecimento que tem locais que o psicólogo está cobrando R$ 50. Eu tenho conhecimento de pessoas que se formaram comigo que estão cobrando R$ 500. Então, aí você perguntar, mas qual que é a base? Né? O que seria uma coisa que é meio pela como é que chama? O teto, né? Mais ou menos da profissão de um psicanalista, de um terapeuta. Fica sempre em torno de mínimo de 80, o máximo 150, 160. É o que nós estamos vendo. É de 80 a 160. Você pode ficar... O pessoal transita muito entre os 120, sabe, Bel? Fica muito assim por sessão, né? Tem psicólogos que eu conheço que cobram 200 por sessão, né? Só que o nosso trabalho, ele não é um trabalho só de psicanálise. Aí que está o babado forte. Por quê? Se for uma análise somente com psicanalista, por exemplo, nós não passamos uma consulta 45 minutos, o máximo 45, 55. No atendimento, onde você inclui muitas técnicas, é muito provável, né, ainda mais quando trabalha com Reich, corpo, é diferente, demanda mais tempo para atendimento.
Então aí isso pode refletir no seu valor que você for cobrar também, né? Mas o normal é mais ou menos isso, 120. O pessoal fecha muito pacote, por exemplo, cliente que paga por mês, dá para você garantir, porque o maior problema, Bel, não é nem o pagamento, é a pessoa permanecer e não furar com você. Se você cobra por sessão, por exemplo, começa, hoje não deu para ir, tem que avisar 24 horas antes para poder, aquela coisa normal, né? Então, se você fecha um pacote com a pessoa, né? Ela paga um mês e você reduz esse preço, vale a pena para o profissional, porque você segura a pessoa um mês, não para só questões financeiras, é para ele aproveitar, né? E levar de você, de alguma forma, um benefício para a vida dele, né? Porque uma sessão só é só um aconselhamento, né? Então, aconselhamento, tudo bem. Isso, então, fica mais ou menos isso, né, Aline? 120 é o que tá, é o que tá bonitinho, é o 120. 120 é um bom preço, né? Bom, então, isso aí, esse quadro que tá agora no slide de vocês é mais ou menos o que eu falei até agora, né? Que as pessoas não percebem a fisiologia, quer dizer, as reações do seu corpo, né? Tendo e sendo um processo mental das emoções. Então, o que a pessoa percebe de si? É a pontinha do iceberg, né? Ela pensa que ela é aquilo ali, aquela pontinha que está para fora da água. Ela vai lá, corta, quebra, muda de pensamento, muda de cor de cabelo, muda de trabalho e não sei o que, e tem o iceberg todinho dentro da água. Esse é o grande problema. Pode cortar a pontinha, pode jogar água quente em cima para derreter, e simplesmente não é assim que funciona. Não daria para funcionar. Como você senta, Margarete? Então, esse vir à tona de uma forma disfuncional, que é o nosso trabalho. Vir à tona vai vir. E a maioria está até com transtornos por conta disso, né? Já diagnosticado, inclusive, né? Então, é isso que nós vamos tentar beneficiar. Já que é para vir à tona, porque esse é o processo, que venha de uma forma funcional, de autoconhecimento, de autoconsciência, né? De maturidade emocional, né? A pessoa saber que ela vai continuar sofrendo, porém em outros parâmetros. Porque sofrer não tem como deixar de parar, né? Eu acho que, deixa eu ver aqui, mudança de estado é a mesma coisa. Ah, não, eu não vou dar hoje isso, não, que é um pouquinho. Eu queria já fazer um exemplo, né? O que seria a programação neurolinguística e a compulsão, né? Mas eu prefiro deixar para outra semana, que vai dar mais tempo para eu falar a respeito. Alguma pergunta a mais? Então, lá na apostila, vocês vão ver várias perguntas de várias submodalidades e tudo mais, que é o visual, auditivo, sinestésico, o que seria o neutro, né? Quais são as frases visuais, quais são as frases auditivas, as sinestésicas, que vão beneficiar o trabalho de vocês, né? Então, eu aconselho também, e no último módulo, no módulo 5, tem vários protocolos de atendimento, anamnese, para ansiedade, para depressão, para tudo, né? Que vocês comecem a formar na anamnese de vocês. Por exemplo, acabou de ter o conhecimento nessa apostila, por exemplo, do que seria perguntas para o visual, auditivo e sinestésico. Separa isso numa grade. Não deixa para a última hora, no final do curso. Pega ali, faz uma pastinha só. A anamnese. A anamnese para o visual. E começa a pegar todo o material que tem de vários modos e coloca ali. Porque na hora vai ser muito fácil vocês trabalharem. Não. A 5, Margarete, não creio. Não, olha só, você está em dois cursos matriculado. Então, uma você está na sala 4 e outra você está na sala 1. Eu tenho a impressão que dentro do módulo processos mentais, ali está o link da sala 1. Será que está errado? Alguém pode. Porque eu não entro por lá, né? Então até pode ser, Margarete. Mas como você nunca ninguém falou nada.
Ah, então, eu digo o link, Paulinha. Ah, então, é sala um. Então, observa o seguinte, Margarete, é porque você está matriculada em dois cursos, né? Então, tem que reparar o seguinte, o curso primeiro que você está matriculada lá é Fundamentos, e o que você entrou no nosso curso aqui é Reprogramação Mental. Tá vendo? Os alunos todos estão entrando lá dentro pela sala um, tá bom? E informando a vocês, para quem chegou atrasado, e deixando gravado o pessoal que é da turma que não assiste online. Beijo grande, Herman. Eu estou abrindo mais um módulo lá, para não ficar o pessoal meio perdido. Eu estou abrindo mais um módulo lá, a biblioteca da psicanálise e outros tantos mais. Então, eu estou separando por teóricos. Então, além de todos os módulos que vocês forem entrando, vocês vão ter acesso a esse material todo de livros para ler e tudo mais. Tá bom? Ali mesmo no espaço, Margarete. Na hora que você entra no Moodle, ali no Moodle você vai entrar e vai ter lá apostila, vídeos, módulos, anexos, tudo mais. É o login e a senha que você recebeu por e-mail. Certo? Então, ali você vai ver lá o link de apostila, o link de tudo. Mas precisando, Margarete, me liga durante a semana na tarde, nos telefones do IET, para eu falar com você, para te ajudando online, entendeu? Você entra, avisa como é que é feito, vou te direcionando. Tá? Se eu tiver algum tutorial, eu falo para você também. Eu mando para você por e-mail, tá? Talvez mais fácil. Então, aqui há mudanças de estado, né? Mais ou menos o que eu falei até então, né? As pessoas que sofrem de depressão, né, adquiriram inconscientemente a capacidade de manter um estado negativo por longos períodos. Outras pessoas são capazes de modificar seu estado emocional sempre que desejam, criando para si mesmas uma liberdade emocional. E para quê? Para a qualidade de vida. Então, é muito simples entender. Quem está com depressão não tem essa dificuldade. Vai passar o tempo inteiro num estado negativo. E quem realmente tem tudo isso que eu falei, que nós tentamos direcionar o nosso analisando para isso, ele tem uma liberdade emocional. Ele vai sofrer? Vai. Quando morrer alguém, vai ser duro? Vai. Mas a pessoa tem recursos e uma liberdade emocional para vivenciar aquilo. Aquilo dói, ela sabe que dói, ela permite que doa e depois ela pega o recurso para sair daquilo. Ela não deixa de viver nada, ela não é eterna feliz 24 horas por dia, porque isso não existe. Então, nós vamos dar esse instrumento para os nossos analisandos, ele ter cada vez mais recursos internos para poder, em qualquer situação, ficar minimamente naquela dor. E mais do que isso, que ele não arraste essa dor para o resto da vida. Né? Pessoas que agarram no sofrimento e ficam nessa condição. É isso que é o nosso trabalho. Alguma pergunta? Acabando a gravação aqui, ó.